Bom dia a todos. A gente vai dar continuidade aqui à semana de estudos. Teremos uma palestra agora com Gabriel Gerbasi, ex-aluno da Escola de Minas, formado em Engenharia de Produção. O tema da palestra é os desafios dos programas de trainee. Ele graduou aqui na Escola de Minas, fez extensão em Engenharia Industrial em La Coruña, na Espanha. Estagiou em Neodin, uma empresa de consultoria em engenharia, uma empresa espanhola. E hoje em dia ele é trainee da Coca-Cola, especializado em Green Belt. Por favor, Gabriel. Salve de palmas. Bom dia a todos. Bom, senhores, vou começar contando para vocês aqui um pouquinho de como o programa de trainee ganhou espaço no mercado brasileiro. Na década de 90, uma das empresas precursoras do programa foi a Unilever. Como surgiu essa ideia, né, do programa de trainee? Eles tinham um programa de estágio já bem estruturado. E começou a surgir no mercado a necessidade de jovens talentos com espírito de líder, que eles pudessem usar esses jovens talentos para serem os líderes das empresas, né? Então eles começaram a investir no desenvolvimento desses jovens. Com o tempo, as outras empresas foram vendo que o investimento não era tão alto quanto o retorno que esses jovens estavam trazendo para as empresas. E aí começou no Brasil, todas as empresas, como vocês podem ver hoje, menos de 15 anos, a maioria das empresas já tem seus processos de trainee. Mas aí para nós, por que é tão atrativo um processo de trainee? Vamos começar lá, as principais vantagens de um processo. Eu vou citar aqui o exemplo da Coca-Cola, mas as outras empresas são, a maioria, bem parecida com isso aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Existem duas maneiras de nós, estudantes, entrarmos na Coca-Cola, por exemplo. Ou você pode entrar como estagiário, vocês podem ver aqui. O estagiário, depois de um certo tempo, ele vira analista júnior, pleno, sênior, e aí vai seguindo a hierarquia da empresa. O trainee, depois ele já entra na média chefia. Ele já pula aí quatro níveis, pelo menos, que levaria, em média, 8 anos para ele chegar nisso aí. Ou seja, essa carreira acelerada, ela foi constatada como o principal motivo da grande busca dos jovens no processo de trainee. Segundo motivo, eu elenquei aqui em ordem, tá? Segundo motivo, são os treinamentos que eles dão para os trainees. No nosso caso, quando nós chegamos no processo, o processo lá são de 2 anos. Eles deram para nós o Green Belt. Uma consultoria esteve lá presente conosco durante 6 meses, dando curso semanal, e nós tínhamos acompanhamento desse consultor, porque quando você entra, você ganha um projeto. E nesse projeto, você tem que entregá-lo depois de 7 meses. Então essa consultoria estava presente lá conosco, dando assessoria de Lean Six Sigma, durante esses 7 meses. Outro curso bem legal que eles deram para nós lá também, foi cursos de Harvard. Eles deram 5 cursos de Harvard para nós. No momento, eles são online, a princípio eles são online, mas eles têm acompanhamentos pelo pessoal de Harvard e da Ferolab, que é uma consultoria também lá de São Paulo. Fora outros cursos menores também que eles dão, de design, de apresentação, entre outros. Então, esse tópico aqui de treinamento e desenvolvimento para a carreira, tipo assim, ao meu ver, é muito bom para o crescimento do profissional. Outra coisa também é o job rotation. Porque a maioria dos jovens que buscam o processo de trainee, eles têm um perfil inquieto, que não gosta da monotonia, não gosta de ficar sempre na mesma coisa. E o legal do job rotation, é que, por exemplo, o programa é de 2 meses, 2 anos, né? A cada 7 meses a gente troca de área.
Então, eu comecei lá na área comercial. Durante 7 meses eu tive um projeto na área comercial, conheci as pessoas todas da área comercial, vi como que é o processo operacional, vi como funciona a parte financeira, estudei o processo comercial como um todo. Depois de 7 meses, você tem que entregar seu projeto e eles te passam para outra área. Aí eu fui trabalhar com supply chain, que a maioria aqui com certeza conhece. A galera de produção, então, com certeza. Aí fui para a área de supply chain. Terminei o projeto ontem. Já deu 14 meses já que eu estou no programa. E agora eu entro na terceira e última área. Tem programas de trainee que eles fazem internacional, que mandam para outros países. Tal. A Coca-Cola tem a possibilidade, eles mandam para o México. Só que nessa crise está meio agarrado deles mandar, não mandaram ninguém não. Outro item importante é o coaching. Então, por exemplo, eu entrei lá na área comercial. O RH chega pra gente e fala assim, ó, bom, Gabriel, você vai responder para fulano de tal, que é um gerente. Então esse cara é um cara que vai te fazer um acompanhamento, seja ele semanal, seja ele mensal, não sei, mas vai ser seu braço direito. É o cara que vai te ensinar, porque todo mundo que chega lá, a maioria nunca trabalhou ou trabalhou pouco. Então esse cara ele vai te orientar profissionalmente, vai ser seu professor. Nós ganhamos outro professor chegando lá, sendo eles gerentes ou diretores. Eu, quando eu entrei, eu respondia para um gerente, agora na área de supply eu respondo para um diretor. É legal que você vê são diferentes formas de pensar. Você vê que os caras vão mudando bastante de acordo com o nível. O último aqui, melhor, é o salário atrativo. O programa de trainee, em média, ele paga um salário inicial de R$ 5.500. Para nós, estudantes, acostumados a ganhar R$600 aqui em Ouro Preto, sair daqui e começa a ganhar um pouco a mais assim, é muito atrativo, né? E para facilitar para vocês, fiz até a conta aqui, ó, dá para pagar um rock de 90 caixas por mês, esse salário, a galera da República fica feliz da vida, né? E aí, só que assim, beleza, vou fazer o processo de trainee, ficar rico, não sei o quê, só que não é tão fácil assim quanto parece. Não sei se eu falei isso parecia também, né? Bom, vamos começar. Primeira parte chata do processo de trainee, são aquelas 1 milhão de etapas. Não sei, aqui, quantas pessoas já estão prestando trainee? 3? Oh, vai ser fácil vocês passarem, a concorrência está baixa aqui. Bom, o processo de trainee, ele é um pouco chato. Quem for tentar futuramente vai ver. Você começa com as inscrições online, onde você preenche um questionário deles lá, seu currículo, aí eles fazem uma análise curricular. Porque eles buscam, por exemplo, a maioria dos processos de trainee buscam engenheiros e administradores. E aí a galera de outro curso que manda já nem passa na análise curricular. Ou, por exemplo, se eles estão pedindo inglês avançado, aí você coloca que você tem inglês intermediário, aí você já sai ali. Depois, você começa a fazer umas provinhas online. São bem cansativas, porque você tem que fazer muitas provinhas. Aí você faz prova de inglês, você faz prova de lógica, você faz prova de português. Depende do processo que você está tentando. Depois você vai para a dinâmica de grupo, que aí não é nem tão chato, mas é caro. Porque você tem que ficar indo para São Paulo, você vai, fica um dia, volta, e depois na mesma semana você tem que voltar outro dia. Para quem está prestando muitos processos, é uma parte bem chatinha também, bem carinha. Depois da dinâmica de grupo, vocês vão para entrevista com o RH, porque eles pagam uma consultoria de RH para fazer esse processo todo. Depois da entrevista, você vai para o painel com gestores. O painel com gestores é como se fosse uma dinâmica de grupo, só que quem está te avaliando são os gerentes da empresa, não é mais uma empresa de RH te avaliando. Depois desse painel tem entrevista e a contratação. E esse processo leva geralmente 3, 4, 5 meses, depende do programa que você está tentando. Outra coisa chata é a quantidade de candidatos por vaga. Por aqueles primeiros motivos que eu falei lá, aqueles 5 motivos atraentes, muita gente procura o programa de trainee. Tem programa que tem 4.300 candidatos por vaga. Esse foi o caso da Ambev no ano passado. Eles tinham 77 mil candidatos tentando o programa de trainee.
Só que desses 77 mil, a maioria não tem perfil de trainee. Eu vou falar para vocês também já já o que é ter um perfil de trainee. E outro desafio para nós, para quem está interessado aqui em processo de trainee, é saber o que realmente as empresas buscam, o que eles esperam. E aí, para isso, eu quero mostrar aqui um filminho para vocês. Que quando eu estava prestando os processos, foi excelente, eu gosto bastante. What's your management style? Passionate. Passion. And what's your biggest weakness? Being stubborn. Stubborn, I think. Can you give me one reason why I should hire you? Because sports is my passion. I'm really passionate about football. I really like a football. When you are looking for a job or an interview, don't rush. You look good. You feel good. Hi. Hello. How are you? Thanks for that up. Okay, great. Okay. And so you liked it when we were walking hand in hand? It made me feel comfortable, yes. Oh, interesting. We'll see what happens. Yeah, well, thank you very much for your time, Mr. Wolf. Okay. Thank you very much. Yeah. Right. Okay. Thank you. Mr. Wells, thank you very much. Thank you. So, are you sure? I'm fine. I'll get a little water in a second. Okay, can you say that? Say it, please. If we're talking about money, how much money do you think you would like to have in the position? Last time this happened was at a disco. The disco day? Fire and passion or cold and calculated? I would say cold and calculated Wrong because answer. Fire and passion. Other people get infected by my enthusiasm. You think I'm getting infected right now? We need to go. Simon, Mr. Ross, please. Come on, we need to get going. Missing an answer. Can you help us, please? Can you help us, There's please? a fire or something. We have a gap here. Sir. Beba com moderação. Eu só quis mostrar para vocês que é o beba com moderação, não era nem o vídeo não, para vocês darem uma maneirada. Bom, por que eu quis mostrar esse vídeo para vocês? Vocês viram aqui, esse aqui era um programa de trainee,
da Heineken. Vocês viram que o cara, ele foi totalmente proativo na hora de puxar a rede ali, né? Alguém mandou ele fazer isso? Não. Tanto é que os outros candidatos não fizeram. É isso que vai fazer você passar no processo de trainee? Não. Mas esse foi um vídeo muito inspirador na época que eu estava tentando os processos de trainee. E dele eu consegui adquirir algumas qualidades que as empresas buscam. E aqui eu vou elencar para vocês um pouquinho, algumas das qualidades. E isso não quer dizer também que se você tiver essas qualidades você vai passar. Tudo depende também de sorte, se você está bem no dia, se você... Enfim, uma infinidade de variáveis aí, né? Mas a primeira delas aí é a proatividade. Por que as empresas tanto querem essa tal de proatividade? Eu acho que vocês já estão cansados de ouvir essa palavra aí. Proativo, o que é proativo? É o cara que não espera você mandar para ele fazer. O que eu vejo de vantagem aqui em Ouro Preto é porque a galera é muito proativa, ao meu ver. A galera de República, eles começam sendo mandados, só que com o tempo, eles passam, chega uma hora que você não precisa mandar o bicho fazer mais a coisa, ele já sabe o que tem que fazer, ele vai e faz. E até na hora que ele não é mandado ou que ele não precisa fazer, ele faz. Então aqui a gente aprende muito a ser proativo. Isso aqui é uma vantagem muito grande a todos vocês que querem entrar numa grande empresa aí. O meu caso, vou contar para vocês um pouco do meu caso lá na Coca. Quando eu cheguei, não é que eu queria... não é que eu queria mostrar que eu queria trabalhar, mas quando eu cheguei, o meu trabalho era meu projeto lá, que eu tinha que desenvolver um aplicativo para Coca-Cola, de celular. Só que na área que eu cheguei, eu vi que estava muito desorganizado em relação a layout, em relação a até mesmo o jeito que a galera deixava os lixos, sei lá, coisas simples assim que eu fui vendo, e aí eu fui mudando. E aí chegavam para mim e falavam assim, ô Gabriel, mas por que você está fazendo isso aí? Você não é pago para isso? Eu falei, ué, porque eu não acho certo deixar assim as coisas e tal, eu acho que pode melhorar, não custa nada. Só que isso, depois eu fui vendo, que isso quem me falou era a galera abaixo. Mas depois eu fui vendo que o meu gestor, que era meu gerente, ele pegou e me falou, ô Gabriel, você está de parabéns, cara, eu não falei nada para você, eu queria ver até onde que essa proatividade sua era verdadeira, porque às vezes você chegou aqui só querendo mostrar que fazia e ia parar com o tempo sem ninguém falasse nada, mas eu sempre continuei, e aí eles foram e começaram a me falar sobre isso. E aí eu percebi, falei, cara, realmente a proatividade ela é muito importante. E até mesmo nas dinâmicas, cara. Teve um caso de um menino, era a dinâmica da Kremer. E a gente estava lá sentado na dinâmica e tal, de repente caiu uma cortina. E todo mundo ficou parado, né? Continuou o negócio. O menino estava prestando também, levantou, foi lá e arrumou a cortina. E aí eu falei, caramba, que moleque filho de uma égua, ele vai ganhar ponto que isso aí. E adivinha, o moleque foi contratado. E eu, não. Mas, enfim, foi só para vocês verem que realmente eles buscam isso. Segunda coisa, dinamismo. O que é ser dinâmico? Dinamismo nas empresas é você se adaptar às diferentes situações, às diferentes realidades, à diferente situação econômica, porque as empresas elas mudam muito, cara, muito. Mexeu com dinheiro, elas mudam. As empresas elas estão passando uma transformação gigantesca. Lá na Coca-Cola, por exemplo, quando eu entrei numa área com 75 pessoas. Eu entrei, deu 3 meses, a crise bateu, mandaram embora acho que 55. Falei, caramba, e agora? Como é que vai fazer, né? Fazer todo o trabalho de 75 pessoas com 20. Mas aí é aquele processo, né? Você ser dinâmico, você se adaptar, você dar o seu máximo para atender a realidade que você está vivendo.
E eles buscam... Cara, eu não sei, o RH é muito esperto. Eles conseguem identificar isso em vocês nas pequenas atitudes que você tem numa dinâmica de grupo, por exemplo. Terceiro, criatividade. Criatividade, cara, é fantástico. Eu acho que de todos os pontos, eu fui aprovado lá na Coca-Cola pela criatividade. O meu gestor, pelo menos, me falou isso uma vez. Porque quando eu fui fazer a fase final da Coca-Cola, eles mandaram um e-mail assim: pessoal, vocês vão receber um e-mail do que vocês têm que preparar para o painel. Eu falei, tá bom, né? Vai ser tranquilo. Isso eles mandaram e não falaram nem a data que ia ser o painel. Aí na época eu estava prestando outros trainees e eu tinha passado para a final, para a entrevista final da Fiat. Aí vai eu para a Fiat. E na época era tudo corrido, né? A Fiat era em Betim lá e o da Coca-Cola em São Paulo. Eu cheguei na quinta-feira na Fiat. Quando eu cheguei na Fiat, eles mandaram assim: o painel é amanhã da Coca-Cola, você tem que vir para cá, para São Paulo, e vai falar durante 10 minutos sobre sua vida, sobre alguma história em inglês, e você traz 3 objetos que te representam. E eu lá em Betim, não tinha como eu voltar para Ouro Preto para ir para São Paulo. Eu falei, caramba. Aí vai eu fui direto de Betim para São Paulo, sem objeto nenhum. Eu falei, vai, que objeto? Não tinha objeto. Na época eu estava fazendo monografia, eu estava com um notebook, era o único objeto que eu tinha. Aí eu fui dormir, eu fiquei ainda hospedado na casa do irmão Josefino, não sei se ele está aqui me ouvindo, gostaria que estivesse. Fiquei lá na casa dele, do irmão dele, e eu vi uma garrafinha da Coca-Cola. Eu falei, eu posso pegar emprestada essa garrafinha da Coca-Cola? Eu te devolvo outro dia? Mas mentira, eu não devolvi. Aí, cheguei lá no dia, né? Cheguei com uma garrafinha, era o meu único objeto que eu tinha da Coca-Cola, que me representava, né? Aí a galera lá levou, nossa, eu não sei, levaram tanta coisa, levaram cubos desenhados de cartolina que viravam, formavam Transformers, faziam 1000 coisas o negócio. E eu, meu Deus, na simplicidade, eu falei, caramba. E meu inglês era bem meia boquinha assim na época, né? E eu não tinha nem preparado nada. Aí chega a primeira, aí eu falei assim, não, eu vou ser um dos primeiros pra a galera não tomar base no meu inglês, né? Vou ser proativo. Eu falei, eu quero falar primeiro. Cara, aí a hora que o cara falou assim, quem quer começar, menina? Aí já não deu nem tempo. Na hora que ela chega no negócio, ela já fala assim, I was born in New York. Eu falei, ai meu Deus do céu, o inglês da menina era perfeito. Aquilo eu já tremi já, né? Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí, entrei, quando eu comecei a minha palestra, eu precisava falar de 3 objetos. O que eu fiz? Eu peguei o meu notebook que eu tava, peguei o celular e a garrafinha de Coca. A garrafinha de Coca eu comecei falando que aquilo me representava, porque a Coca-Cola estava na minha vida desde sempre e tal, presente desde que eu era moleque. Aí o segundo item eu peguei o notebook, abri, mostrei uns gráficos, falei que eu já trabalhava, né? E mostrei que eu trabalhava com pessoas, com vendas e não sei o quê. O terceiro item era meu celular, porque o cliente era muito importante para mim, eu tinha que estar em contato direto e tal. Aí, não, eram 4, na verdade, eram 4. Aí eu parei no terceiro. Aí o cara da RH falou, são 4. Aí eu falei assim, e o quarto sou eu, a minha voz, né, não sei o quê. Aí, tipo assim, o meu gerente falou, você foi escolhido pela sua criatividade. Eu falei, ó, show de bola. Então, vamos ser criativos. Aí, vai, espírito de dom. Bom, vocês me escutam aí atrás ou não? Sim. Porque é o espírito de dó. Quando você entra na empresa... Oi, som. Você é responsável... Você é responsável... Nossa senhora. A galera do fundo vai acordar. Não? Foi? Tranquilo. Eu ia brincar com esse papo. Aí, bom, espírito de dono, por quê? Porque quando você entra na empresa, você é responsável por uma área. E eles buscam muito esse espírito de dono,
É o sabre de luz esse aqui. Eles brigam muito de espírito de dono. Brincam não, falam muito de espírito de dono. Acho que não vai rolar não. Porque você... Por exemplo, quando eu entrei na área comercial, eu tinha os meus processos lá, o meu projeto. Eu tinha o meu projeto lá, e vai embora. Eles esperam de você que você se sinta o dono daquele negócio. Porque tudo que é nosso, a gente toma conta melhor. Tudo que é nosso, a gente dá mais valor, a gente briga por aquilo. Então essa é uma característica que eles buscam muito no trainee. Cara, isso é fácil de criar só se você gostar muito do que você está fazendo. Você nunca vai ter um espírito de dono se você for trabalhar naquela empresa que não tem nada a ver com você. Eu, no começo, estava prestando todos os processos de treino possíveis, todos. Eu comecei a prestar processo de banco, eu comecei a prestar processo de loja de roupa, tentar CIA, tudo. Eu estava desesperado, eu queria um emprego, independente de qual fosse. E aí eu comecei a perceber que eu chegava nas dinâmicas, nos painéis, e eu na hora de apresentar, falar sobre aquilo, eu não tinha vontade, eu não demonstrava interesse. Os caras pegam isso no ar, não adianta. Você mostrou que não está afim, não é 100% a favor daquilo, os caras pegam e te cortam. Então o espírito de dono é uma coisa muito importante. Quinto, brilho nos olhos. Brilho nos olhos está muito relacionado ao que eu terminei de falar do espírito de dono, que é o que te brilha os olhos. É uma coisa que você levaria para o resto da vida? É uma coisa que você quer fazer por muito tempo? A nossa vida trabalhando, cara, representa quase 100% do seu dia. Não pensa vocês que vocês vão chegar numa empresa, vocês vão chegar numa empresa e vai entrar às 8 e sair às 5. Cara, é muito difícil. Minha rotina normal lá, eu entro às 8. Eu entro às 8 e raramente eu saio às 6 horas. Geralmente eu saio às 7, 8, dependendo. Tem banco de horas? Tem banco de horas, tem hora extra. Só que, dinheiro chega uma etapa que dinheiro não é tudo na vida não. Então você tem que brilhar os olhos para aquilo que você está fazendo. O último e mais importante, para entrar no processo de trainee, claro, é você sonhar grande. Eles buscam aquelas pessoas que têm vontade de crescer. Eles não querem aquelas pessoas que simplesmente vão conseguir um cargo, vai chegar num bom salário e vai se contentar ali. Não, estão buscando aquelas pessoas que estão querendo sempre mais, sempre mais. Porque o cara crescendo, ele leva a empresa junto. Então sonhar grande é uma coisa muito essencial, muito mesmo. Tá, depois de algumas dessas características, tal, não sei o quê, aí vamos lá, passei no processo de treino. E aí? Só um momentinho que eu vou mostrar para vocês como que eu fiz. Na hora que eu recebi o telefonema do cara da RH da Copa, e não sei se vocês já lideram com o pessoal de RH, eles fazem um drama, cara, não sei, eles fizeram um negócio comigo lá que eu ficava 5 minutos no telefone e pra mim parecia uma eternidade. Os caras não falavam de jeito nenhum que eu tinha passado, ficavam me enrolando, não sei o quê, e aquilo, demônio, os caras lá, paga caixa, paga do lado, nem nunca. Bom, enfim. Graças a Deus é uma sensação excelente para quem passar. Bom, passei. Como é a vida do trainee? Aí entra a parte
mais pesada, né? A gente chama de bônus versus ônus. A gente tem muitas coisas boas, uma infinidade de benefícios aí, só que, cara, não é fácil. A galera cobra muito, em vários sentidos. Primeiro de tudo, você tem que chegar, já ter uma maturidade, você tem que chegar, e eles já exigem uma maturidade profissional de você. Cara, é muito difícil. A gente, por exemplo, eu só tinha feito estágio, eu fiz estágio de 2 meses. E eu fiz estágio na Espanha, onde a galera me tratava como gringo, eles não me cobravam muito, né? Tipo, muito sossegado. Então, você chega lá, você tem que ter uma postura, porque é muito difícil você lidar com certas situações. Você chega num cargo de média chefia, onde tem pessoas abaixo de você, vão responder a você, tem assim, senhores de 60 anos de idade que estão há 40 anos na companhia. E, cara, como é que você vai dar ordem para essas pessoas? Tipo, não é fácil. Você tem que ter uma maturidade profissional muito grande. Você tem que saber lidar. Você tem que ter uma maturidade profissional muito grande, você tem que saber lidar muito bem, saber o jeito que você vai falar, porque não é fácil para eles também. Pronto. Porque não é fácil para eles também chegar um moleque de 24 anos, acabou de sair da escola e tipo, já vai mandar neles. Cara, não é fácil. Então, a maturidade profissional que você tem que ter é muito grande mesmo. Outra coisa, responsabilidade. Eles dão projetos pra gente. Cara, meu Deus, se alguma coisa der errado aqui, eu não tenho dinheiro nem pra fazer cosquinha nesse tanto de dinheiro que eles dão de responsabilidade. Eu vou mostrar pra vocês um projeto depois, só pra vocês terem noção do que eu tô falando. Mas a responsabilidade é muito grande. Não só do projeto, como em tudo que você vai fazer lá na empresa. Só que assim, ó, é outro ponto. Por que eu tô gostando de vir dar essa palestra pra vocês aqui em Ouro Preto? Porque de tudo que eu tô falando aqui, todos vocês podem ter, cara. Na República, a gente, quem não aprende a criar responsabilidade, até mesmo a galera, tanto República quanto apartamento, a partir do momento que a gente sai da casa dos pais, a gente tem que virar responsável. O mundo nos força a isso. Então essa responsabilidade que eu tenho lá hoje, pra mim não foi tão difícil, porque eu tive responsabilidade aqui também na República. Mexi com o dinheiro dos outros. Cara, responsabilidade maior do que mexer com o dinheiro dos outros não tem. Tô falando pra vocês, isso é um trem que a galera cobra muito. Trabalho sob pressão. Outra coisa. Quem aqui em Ouro Preto não trabalha sob pressão? Quem não deixa para estudar para a prova um dia antes? Quem não faz o trabalho 30 minutos antes? Ou copia o trabalho 30 minutos antes? Não importa, importa fazer. Cara, aqui em Ouro Preto é o melhor lugar para falar sobre isso. Porque todos vocês sabem bem do que eu estou falando. Todos vocês têm tudo isso que eu estou falando. Entrega de resultados. Os caras te dão um projeto. Se você não entregou o resultado que eles esperam, você pode ter certeza que já você vai ser desligado. Porque como que funciona o programa de treino? No meu caso, são 2 anos, né, que eu havia falado. Eu tenho carteira assinada, estou registrado, só que quando termina o programa de trainee, eu posso ser efetivado ou não. Eles simplesmente podem falar, Gabriel, obrigado pelo seu serviço, nós estamos sem vagas e tal, e tipo, a gente é mandado embora e ponto, acabou. Eles fazem uma avaliação da gente depois de 2 anos. Outra coisa, cumprir prazos. Entregou o projeto, 7 meses. Tem 7 meses para fazer. Vai deixar fazer em 8? Não. Vai deixar fazer 6? Vai. É mais rápido para eles, né? Mas, cara, nunca a galera deixa atrasar. Se você chegou, deu 7 meses, você tinha que entregar o projeto. Não, peraí, só tá faltando uma parte, a última página. Cara, os caras, não dá para esperar. Você tem que entregar o projeto do jeito que tá, você vai ser avaliado. Bem lembrado. Você é avaliado durante o processo todo. Durante o processo todo, tem três áreas que te avaliam, né? Que é o RH, o seu gestor e uma consultoria que toma conta dos trainees. Então, esses três pilares te dão notas. Então, a gente sai da faculdade, mas a gente continua buscando nota. Lá tem nota, lá só que é A, B, C e D.
E o último, que é atender às expectativas deles. Quando eles foram buscar a gente no mercado, fizeram as dinâmicas de grupo e tal, eles esperavam tudo aquilo que eu falei. O cara proativo, o cara inovador, o cara com brilho nos olhos. Aí chegou no final do processo, você não tem aquilo, você está fora das expectativas da galera. Os caras já, é o que eu falei, os caras dão tchau pra você e obrigado de nada e aquilo aí, é isso aí. Os caras são, empresa é complicado. Bom, aqui eu vou falar então para vocês sobre um dos projetos que envolveu bastante engenharia, para vocês verem como que se encaixa bem o engenheiro no processo de trainee. Por quê? Porque o engenheiro ele é bem dinâmico. O engenheiro você pode colocar em qualquer lugar que ele consegue trabalhar, consegue se virar, consegue lidar com qualquer tipo de pessoa. Então eu vou comentar primeiro com vocês esse projeto, que foi o da área de supply chain, que foi o estudo de vasilhames. Bom, o que foi esse projeto? É muito simples a gente pensar. Não é que é simples, é porque a gente não tem noção de como são os processos, né? A gente chega em casa, tem uma garrafinha de Coca-Cola, lá bonitinha, a gente não tem nem noção de como é o processo de produção, de quanto se gasta nesse processo. E aí eu digo mais, é difícil, pior ainda quando a gente fala de retornável, de RefPET, de garrafas de vidro, que tem todo o processo de volta, de reabastecimento. É uma complexidade assim, inimaginável. Eu não imaginava. Eu sinceramente não imaginava quão difícil era. Então eu vou falar aqui para vocês um pouco do estudo que eu realizei, estudando garrafas de vidro e garrafas de RefPET. A Coca-Cola gasta hoje 101 milhões de reais comprando essas garrafas por ano. Cara, então tipo assim, 101 milhões de reais para comprar a garrafa, só a garrafinha. Como que foi? Aí eu comecei os estudos, né? Como que está distribuído esse valor? Eles me deram, simplesmente falaram assim, ó, Gabriel, você tem isso aqui, ó, o objetivo do seu projeto é esse aqui, você tem esse projeto que é estudo de vasilhames, você gasta 101 milhões por ano. A gente quer que você diminua esse custo. Eu vou mostrar aqui para frente quanto que era diminuir. Então eles chegam, te dão um projeto e falam o que você quer que faça. E aí, é só isso? Não, lógico que eles vão te dar a instrução, eles vão te guiando no caminho, mas eles simplesmente chegam e falam, é isso que a gente quer que você faça. Então eles chegaram para mim e falaram, Gabriel, a gente gasta 101 milhões, a gente quer que diminua isso. Então tá. Comecei primeiro pesquisando como era gasto esse dinheiro, né? Aí eu fui ver que ele pode ser gasto de 3 maneiras. Ele pode estar em mão de obra, em aquisições, que são as compras mesmo, fretes, que é o transporte dessa garrafa. Primeiro, foi esse mapeamento de custo que eu realizei, só que aí eu detalhei um pouco mais, aí eu entrei mais a fundo. Beleza, eu gasto isso com essas 3 coisas, mas aonde eu gasto? Aí eu entrei em localização, nos meses, para ver se tinha mês pico de gasto e tal, um monte de detalhe. Fiz o mapeamento do fluxo, que isso aqui para as engenharias é muito importante. O mapeamento do fluxo qual foi? Eu vi a rota toda dessa garrafa. Desde a compra dela, foi comprada de onde, vai para onde, passou por onde, passou aqui, tal. Fiz todo o mapeamento do fluxo dessa garrafa. Depois, mapeamento de rota. Aonde passa essa garrafa? Faz o quê? Vai para onde? Quanto tempo demora? Um monte de coisinha assim, que meio chata. Todo início de projeto é bem chatinho, ao meu ver. Assim. Depois levantamos os problemas que nós tivemos. Os problemas que nós tínhamos no projeto, né? A primeira era a falta de controle de mão de obra, a falta de vasilhames nas plantas, os fretes, a influência do setup, vou falar o que é cada coisa assim, e a ruptura de produtos acabados. Tá, vou começar pelo primeiro problema aqui, que era a falta de controle de mão de obra. Mas qual mão de obra? Quando a garrafa chega, ela chega em bulk.
Isso aqui é o book, ó. É que eu não sei se a claridade está deixando ver. Mas assim, são muitas garrafinhas, uma do lado da outra. São garrafas novas. Nesse caso aqui são garrafas de half pet. Muitas garrafinhas, uma do lado da outra. E uma em cima da outra. Formando um negócio mais ou menos desse tamanho. Tipo, não estão dentro de caixa. Dentro de caixa, são só essas garrafas. E aí, o que o pessoal faz? Ele tira essa garrafa com a mão e coloca dentro da caixa. Porque para ela entrar na linha de produção, ela tem que estar dentro da caixa, que aumenta a eficiência da linha. Então, o que eles faziam? Eles pegavam e contratavam mão de obra terceirizada para pegar essa garrafa e colocar dentro da caixa. Só isso que o cara fazia. Pegava e colocava. O dia inteiro. Tá. Aí, beleza. A falta de vasilhames nas plantas, que às vezes eles não tinham um controle muito efetivo dos fluxos e tal. Então, às vezes, eu tinha uma planta lá no Mato Grosso do Sul, que tinha um excesso de... Lá tinha um monte de garrafa de Coca-Cola, por exemplo. Só que aqui em Itabiri estava faltando. E eu não podia comprar mais, porque eu já tinha comprado a quantidade, minha cota. Então eu tinha que pegar o que estava lá no Mato Grosso e trazer para Itabiri. Isso gerava um refrete. É por isso que tem aqui esses fretes extras. E no ano passado gastou-se 380 mil reais, ou seja, jogado fora. Isso aqui é a influência no setup das linhas, que é o tempo que a linha demora para começar, né? Porque, por exemplo, agora eu estou produzindo Coca-Cola. Daqui 2 horas eu preciso produzir Fanta. Então eu preciso parar a linha, limpar a linha e começar a colocar Fanta. Então isso é o tempo de setup. Então essa falta de garrafa aumenta esse tempo. E vocês não imaginam o tanto de dinheiro que se perde se uma linha de produção fica parada 1 hora. Assim, casa de milhões. Ruptura de produtos acabados, que é, por exemplo, o cara do comercial foi lá na rua e vendeu. Só que o cara do supply chain não produziu, porque faltou garrafa. Então eu não tenho produto para entregar. Isso é a ruptura de produtos acabados. Depois desses problemas, a gente determinou alguns objetivos, né? Para facilitar o nosso trabalho. Se você determina objetivos, você tem foco. Então vamos lá. Começamos com o principal aí, que era uma redução de custo de 2 milhões de reais. E foi aí que eu terminei a base. Falei, cara, reduzir 2 milhões de reais, não sei se eu vou conseguir não. Outro objetivo era evitar a falta de vasilhames nas plantas. E terceiro era criar controle de processo, porque os controles não estavam criados assim, com uma efetividade muito grande. Bom, aí, com as reuniões que você faz, qual foi a minha estratégia? Minha estratégia foi tentar conhecer todas as áreas. Já que eu tinha 7 meses, eu falei com o meu gestor, ô Emanuel, eu queria conhecer as áreas, né, conhecer o que eles fazem, ver o processo que eles fazem, para eu ter noção se eu posso utilizar alguma coisa que já é feita, se eu posso utilizar o conhecimento de alguém. Então, minha estratégia fui em todas as áreas que o vasilhame passava, vi como eles lidavam com o vasilhame, e aí você começa a descobrir, né, os pensamentos diferentes. Então, chega lá no tiozinho, o Emanuel, lá da operação. Ele tem um pensamento totalmente diferente do meu gerente. Meu gerente acha que o processo é de um jeito. Ele acha não, ele tem certeza que é de outro porque ele vive aquele projeto, aquele processo. Então, eu fui buscar em todos os lugares diferentes opiniões diferentes sobre o processo. E aí a gente determinou 4 cenários. Vamos estudar 4 tipos de cenários para esse projeto. O primeiro cenário foi a gente contratar um operador logístico para fazer todo esse processo de embucamento, que a gente chama, que é tirar a garrafa e colocar na caixa. Então a gente contrataria uma empresa, um operador logístico, que faria isso para nós. Então a gente deixaria de ter esses contratados nas plantas, fazendo esse processo e passaria tudo para um operador. Só que aí o operador seria em Itu, aí eles mandariam os vasilhames para lá, os vasilhames iriam direto para as nossas plantas e tal. Só que chegou no estudo financeiro, a gente viu que não seria viável. Teve um aumento de R$1.600.000 ao ano. Então esse projeto, esse cenário é inviável. Principalmente para a situação econômica que a gente vive hoje, né? O segundo cenário foi um centro de encaixotamento, que a ideia era, bom, eu tenho 7 plantas que mexem com retornáveis. Essas 7 plantas, cada uma
tem em média 15 operadores. Só que eu não tinha o controle efetivo desses caras. Quanto de produtividade que eles me geram? Isso é uma coisa que vocês vão aprender a fazer, que eles cobram muito, a produtividade de tudo. Quanto que eles me geram? Eu não sabia, não tinha controle. Então, depois do controle feito, eu vi que seria possível eu pegar e construir um centro de encaixotamento, colocar num lugar só todos os operadores, aí as fábricas de garrafa e caixa mandariam tudo para esse lugar, eles encaixotariam e distribuiriam para as plantas. Isso economizaria a quantidade de terceiros que a gente ia contratar, né? Esse centro seria em Cosmópolis. Aí aqui eu fiz mais 3 tipos de cenários possíveis. Como seria um centro de encaixotamento? Um manual, do jeito que é hoje, que chega um bookzinho lá, aí os operadores, eles embucam na mão mesmo, formam pallets, o pallet é quando a garrafa está dentro da caixa já. E aí ele era mandado para as plantas. Esse é como seria hoje. Então a gente fez esse estudo. Um outro estudo seria seria um ambiente semi-automatizado. Utilizar algumas máquinas e utilizar alguma mão de obra. E o terceiro seria um totalmente automatizado, no qual não teria mão de obra humana, seriam só máquinas. Bom, mas aí encontramos alguns impeditivos, né? O primeiro foi que o local que a gente escolheu para ser esse centro, ele estava sendo desativado, então não daria certo. Outra coisa que a gente identificou foi a questão do frete, porque eu consigo levar num caminhão de garrafa, vamos supor, de book, 1000 garrafas. Só que se ela estiver dentro de caixa, eu consigo levar só 500. Dobraria meu frete. Então não valeria a pena por isso também. Os maquinários que a gente ia utilizar no centro semi-automatizado eram os que foram da fábrica de BH, que foram desativados. A gente só ia reaproveitá-los. Só que para isso a gente precisava fazer reformas, e aí gastaria uma grana, também não dá. E o totalmente automatizado, que seria o ideal, o cenário ideal, caríssimo. Você anula investimento, muito investimento numa hora dessa. Ou seja, aumentaria no mínimo 3.340.000 por ano, fora esse cenário também. Aí aqui nós temos um encaixotamento direto no nosso fornecedor de garrafa. O cara que produz garrafa, o que ele faria? Ele já mandaria para nós, em vez de book, já mandaria encaixotado, já dentro das caixas. Só que também fizemos um estudo financeiro e vimos que não era viável. 160.000 a mais só. Se você for olhar do ponto de vista empresarial, 160.000 para um processo de 100 milhões é pouco. Só que, então, esse que não foi o maior influenciador da gente não utilizar. Porque seria legal a gente pagar 160.000 a mais e tirar todo esse processo de encaixotamento, toda essa mão de obra da gente. Passar toda a responsabilidade para os caras. Só que os caras não deram a garantia de que conseguiriam suprir essa demanda nossa, que a demanda é muito grande. Então aí não valia a pena arriscar. O quarto e último foi a questão da otimização do cenário que nós já tínhamos. Então nós pegamos, nos aprofundamos no cenário atual, como é feito o processo hoje. Vimos aí a quantidade de trabalhadores que nós tínhamos em cada lugar. Em Jundiaí nós tínhamos 35, pagávamos 109.000 por mês para esses caras e tal. Então a gente fez todo o estudo do cenário atual. Vimos que tínhamos 78 contratados no total e gastávamos 5 milhões por ano com esses caras. Cara, você imagina, 5 milhões só para você tirar a garrafa e colocar aqui. Mas eu falei, não, gente, pode deixar que eu faça por 1 milhão. A galera não deixa, chato. Aí, outra coisa foi o estudo para ver a produtividade desses caras. Como eu realizei esse estudo? Eu peguei. Cara, é umas coisas tão simples assim, só que a galera numa empresa, eles têm tanta coisa para fazer, que tipo, às vezes os caras não têm tempo. Então é bom que chegue uma pessoa nova, que está cheia de energia, cheia de disposição, que vai pegar e vai fazer umas coisas simples que os caras nunca fizeram. Que aí no caso, eu peguei a quantidade de garrafas que foram compradas no ano, dividi pela quantidade de trabalhadores que eu tinha contratado no ano, e encontrei a quantidade média de pallets que esses caras desencaixotaram, que foi 83 no caso, né? Então cada cara desse
tirava 83 pallets por mês. E aí, só que aí eu falei, beleza, cara, foi isso a produtividade deles, né? Só que eu vou nas plantas, e vou medir o tempo dos caras, vou ver quanto que é a capacidade máxima desses caras. Aí comecei a ir nas plantas, em Itabirito, fui em Jundiaí, fui em vários lugares, e pegava, sentava do lado dos caras e ficava medindo o tempo que eles levavam para fazer aquilo. E aí eu descobri que eles tinham capacidade máxima, só que assim, né, eu joguei a máxima para baixo ainda, para não forçar os caras também, de 195. E os caras vão fazer 83, ou seja, a produtividade deles estava em 42%. De 5 milhões que a gente pagava, a gente estava utilizando só 2 milhões. Aí eu falei, ó, a oportunidade está aqui. Aí nós criamos um dashboard, que é uma planilha automatizada, na qual a gente consegue medir a produtividade desses caras diária, de todas as plantas, tal, para a gente comparar qual que é a melhor planta, quem está produzindo mais, por quê. Vamos pegar a ideia desses caras, vamos trabalhar do jeito que eles trabalham e tal. E depois desses controles que nós fizemos, chegamos à conclusão de que não tinha necessidade de ter 11 contratados em Juiz de Fora e 5 contratados em Ponta Grossa. Isso diminuiu porque, além dos caras serem caros, eles eram improdutivos. Nós reduzimos de 78 para 62 e o contrato mensal de 408 para 231. Ou seja, isso gerou um save para a companhia de 2 milhões e 100 mil. Eu falei, caraca. Cara, assim, coisas mínimas que você muda numa empresa grande, os lucros são gigantescos. Concluindo esse projeto, a gente chegou, nós tínhamos 3 objetivos iniciais, isso eles olham muito. Quantos objetivos tinha no começo? 3, você atingiu os 3, beleza. Você atingiu 2, por que não atingiu 1? Você tem que explicar tudo isso. É uma burocracia bem grande. Então, a redução de custos de 2 milhões, check. Evitou falta de vasilhames, diminuiu drasticamente. E criou controle de processo, sim, que é o dashboard, que hoje a área vai... Eu saí da área agora, né? Mas a área vai continuar fazendo esse controle para ver onde está. Bom, então esse foi um dos projetos que eu fiz, né? E aí vem a grande pergunta. Cara, eu quero mesmo ser trainee? Porque todo mundo é diferente, cara. Ninguém é igual. Existem milhões de maneiras de você se inserir no mercado hoje em dia. Existem os perfis profissionais, né? Os perfis acadêmicos, são pessoas que gostam de dar aula, que vão continuar estudando, vão fazer um mestrado, um doutorado, que vão seguir essa área. Pessoas assim, geralmente não têm um perfil de trainee. Existem pessoas técnicas, que querem seguir a carreira técnica. O cara é engenheiro de controle de automação, ele quer trabalhar na área de controle de automação. O cara é engenheiro de Minas, ele quer trabalhar na área de Minas. E você sendo trainee, você não tem essa escolha. Eles te mandam para uma empresa e vão te colocando na área que eles quiserem, bem entenderem, que eles acharem que você tem um perfil, claro. Então, é uma pergunta que todos nós devemos se fazer antes de começar a prestar um processo de trainee. Porque você prestar é um esforço muito grande, você gasta muita energia, você gasta muito seu tempo, porque é principalmente no final da graduação. E aí tem monografia, tem estágio, tem um monte de coisa. Tem a galera que tá com as cadeiras agarradas, tem os dinossauros da vida aí, ó, que tá 20 anos na FOP, precisa formar. Então, é uma coisa que a gente tem que se questionar muito. Hoje, diploma é só uma maneira de você abrir a porta da empresa. Os caras, depois que você está lá dentro, seu diploma não vale mais de nada. Pra vocês terem noção, quando eu entrei, eles falaram assim, precisa mandar seu diploma escolar, falaram na época, né? Só que eu não tinha pego ainda, não tinha pego aqui na UFOP meu diploma, até hoje não peguei, acho que não peguei. Não, nem peguei, nem tenho diploma ainda. Aí, eu mandei meu diploma da escola, do ensino médio. Mandei o diploma do ensino médio para eles nem viram. Estou lá até hoje. Então, diploma. Se alguém estiver me vendo lá, vai me cobrar o RH da Copa, com certeza agora. Aí, então, diploma é uma coisa assim, cara, é só para você entrar. Depois que você entrou, vai muito do seu perfil.
vai muito da sua personalidade, vai muito das características que você apresenta. E isso é uma coisa que você aprende na faculdade, só que não lá dentro da sala de aula só. Você aprende muito nas repúblicas, nas convivências que vocês têm, dentro das casas, dos lugares que vocês frequentam aqui, dos rocks, das cachaçadas. Cara, então, isso é uma coisa que vocês têm que se questionarem muito. É isso que eu quero pra mim? Porque tem benefícios? Tem. É puxado? É. Mas tem gente que tem esse perfil, quer seguir essa carreira. Aí, antes da gente dar continuidade aqui, eu queria ver se tem alguém que quer fazer alguma pergunta, que tem alguma dúvida em relação ao trainee, em relação à Coca. A Coca eu não sei se eu posso responder tudo, depende das perguntas, tá? Mas, se alguém tiver o segredo da Coca, eu não vou contar, só eu. E se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida para fazer aí, antes da gente dar continuidade, porque tá acabando, galera. Sim, exatamente. Que nem nós entramos em 19 trainees. Dos 19, 10 são engenheiros. Só que aí tem engenheiro de alimento, tem engenheiro químico, tem engenheiro de produção, tem engenheiro civil. É independente. É o que eu tô falando. Tipo assim, o trainee, ele só precisa do diploma. Tanto é que os processos de trainee, quando você vai fazer inscrição, está escrito lá engenheiros. Não fala, alguns cursos só que especificam, tem engenheiro de produção, automação, geralmente, por exemplo, a Fiat, a gente coloca engenheiro de produção, engenheiro de automação, porque é mais técnico. Mas que nem na Coca, não. Na Coca, independente do engenheiro. Porque você vai trabalhar com engenharia, eles dão o processo, eles dão pra gente o Green Belt, que é o método Lean Six Sigma, que a maioria aqui já deve conhecer. Então, independente se você for engenheiro ou não, você vai conseguir fazer o projeto do jeito que eles querem, entendeu? Então, não tem necessidade de uma engenharia específica, não. Faz. Alguém mais? Pode fazer pergunta, gente. Eu gosto de responder. Tô brincando. Eu odiava o palestrante, não parava de falar. Eu com sono, querendo dormir. Eu gosto. Coffee break. Gosto. Vai ter coffee break? Uhul. Já vai ser bom. Tá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Muito obrigado, pessoal.